O divino amor e a divina sabedoria são uma substância e uma forma. A ideia que os homens vulgares têm do amor e da sabedoria é como de alguma coisa de volátil e de fluido no ar sutil ou éter, ou como de uma exalação de qualquer coisa semelhante. E há apenas alguns que pensam que este amor e esta sabedoria são, na realidade e efetivamente, uma substância e uma forma. Aqueles que veem que é uma substância e uma forma, percebem, entretanto, o amor e a sabedoria fora de uma pessoa, como fluindo dela. E o que percebem fora de uma pessoa como fluindo dela, ainda que como volátil e fluido. Eles o chamam ainda assim de substância e forma, não sabendo que o amor e a sabedoria são a pessoa mesma, e que aquilo que é percebido fora dessa pessoa como volátil e fluido é unicamente a aparência do estado da pessoa em si mesma. Se isto não foi visto até ao presente, há várias razões para isto. Entre outras, é que as aparências são as primeiras coisas de que a mente humana forma seu entendimento, e que não as pode dissipar senão pela pesquisa da causa. E se a causa está profundamente escondida, ele não a pode encontrar, a não ser que mantenha o entendimento por longo tempo na luz espiritual, na qual não pode mantê-lo por muito tempo, por causa da luz natural que continuamente o retira. Não obstante, a verdade é que o amor e a sabedoria são uma substância e uma forma reais e efetivas, que constituem a pessoa mesma. Mas, como esta verdade é contra a aparência, pode ser considerada como não merecendo confiança, a menos que seja demonstrada. E ela não pode ser demonstrada senão por coisas que o homem pode perceber pelos sentidos de seu corpo. Por isso, ela vai ser demonstrada por estas coisas. Há no homem 5 sentidos externos que se chamam o tato, o paladar, o olfato, o ouvido e a vista. O sujeito do tato é a pele com que o homem é envolvido. A substância mesma e a forma mesma da pele faz com que ele sinta as coisas que aí são aplicadas. O sentido do tato não está nas coisas que são aplicadas, mas está na substância e na forma da pele, as quais são o sujeito. Este sentido é unicamente a afeição do sujeito produzida pelas coisas que foram aplicadas. Dá-se o mesmo com o paladar. Este sentido é unicamente a afeição da substância e da forma que pertencem à língua. A língua é o sujeito. Dá-se o mesmo com o olfato. Sabe-se que o odor afeta as narinas, que está nas narinas, e que é a afeição das narinas segundo as coisas odoríferas que as tocam. Dá-se o mesmo com o ouvido. Parece que o ouvido está no lugar onde o som começa, mas o ouvido está na orelha, e é a afeição da substância e da forma da orelha. Que o ouvido esteja à distância da orelha, está aí uma aparência. Dá-se o mesmo com a vista. Quando o homem vê os objetos a uma distância, parece que a vista esteja lá, mas não obstante, ela está no olho, que é o sujeito. E semelhantemente,
ela é a afeição do sujeito. A distância vem unicamente do julgamento que conclui sobre o espaço pelos intermediários, ou pela diminuição e, por conseguinte, pelo obscurecimento do objeto, cuja imagem se apresenta interiormente no olho segundo o ângulo de incidência. Por isso, é evidente que a vista não sai do olho para o objeto, mas que a imagem do objeto entra no olho e lhe afeta a substância e a forma. Com efeito, dá-se com a vista como com o ouvido. O ouvido não sai tampouco da orelha para apreender o som, mas o som entra na orelha e a afeta. Por estas explicações, pode-se ver que a afeição da substância e da forma que faz os sentidos não é alguma coisa separada do sujeito, mas que faz nele unicamente uma mudança, ficando então o sujeito como antes e depois. Segue-se daí que a vista, o ouvido, o olfato, o paladar e o tato não são alguma coisa de volátil efluindo de seus órgãos, mas que são os órgãos considerados em sua substância e em sua forma. Quando a substância e a forma são afetadas, a sensação se produz. Dá-se o mesmo com o amor e a sabedoria, com a única diferença que as substâncias e as formas, que são o amor e a sabedoria, não aparecem diante dos olhos, como os órgãos dos sentidos externos. Mas, não obstante, ninguém pode negar que as coisas do amor e da sabedoria, que são chamadas pensamentos, percepções e afeições, sejam substâncias e formas, e não seres voláteis que fluem do nada, ou abstrações sem substância nem forma reais e efetivas, substância e forma que são os sujeitos. Com efeito, há no cérebro inúmeras substâncias e inúmeras formas, nas quais reside todo o sentido interior que se refere ao entendimento e à vontade. Que todas as afeições, as percepções e os pensamentos não sejam sopros exalados destas substâncias e destas formas, mas que sejam na atualidade e na realidade sujeitos que nada emitem deles mesmos, mas que unicamente sofrem mudanças segundo os afluentes que afetam, é o que se pode ver pelo que acaba de ser dito dos sentidos externos. Abaixo será dito mais sobre os afluentes que afetam. Por estas explicações, pode-se a princípio ver que o divino amor em si e a divina sabedoria em si são uma substância e uma forma, pois são o ser mesmo e o existir mesmo. E se um tal ser e um tal existir não fossem, como o são, uma substância e uma forma, eles não seriam senão um ser de razão, que em si nada é.